O homem rico que tinha tudo, mas não viu o mais importante. Existem histórias que parecem antigas, histórias que nasceram há séculos, mas quando as escutamos com atenção, descobrimos algo surpreendente. Elas não falam apenas do passado, elas falam de nós, falam da vida que estamos vivendo hoje. Esta é uma dessas histórias. Ela fala de dois homens, duas vidas, dois destinos completamente diferentes. Um deles era muito rico, vestia roupas elegantes, tecidos finos que poucas pessoas podiam pagar. Sua casa era grande, cheia de luz e sempre cheia de convidados. As mesas estavam sempre preparadas. Havia comida em abundância, pão fresco, frutas, carne, vinho. Cada dia parecia uma celebração. As pessoas o respeitavam, muitos o admiravam. Talvez alguns até o invejassem. Por fora, sua vida parecia perfeita, mas muito perto daquela casa vivia outro homem. Seu nome era Lázaro. Lázaro não tinha casa, não tinha riqueza, nem sequer tinha saúde. Seu corpo estava coberto de feridas. Suas forças mal eram suficientes para se levantar. Todos os dias ele ficava perto da casa do homem rico. Não esperava milagres. Não sonhava com luxo. Tinha apenas um desejo muito pequeno: comer as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Algo tão simples: um pedaço de pão, um resto de comida, algo que aliviasse a fome. Mas muitas vezes nem isso chegava até ele. Os únicos que pareciam se aproximar dele eram os cães que vinham lamber suas feridas. E aqui aparece o ponto mais forte desta história. O rico sabia que Lázaro estava ali, ele o via. Passava por ele todos os dias. Sabia que ele existia, mas vivia como se aquele homem não fizesse parte do seu mundo. Não o insultava, não o maltratava, não o expulsava. Simplesmente o ignorava. E às vezes a indiferença pode ser mais fria do que a crueldade, porque quando deixamos de olhar para o outro, também deixamos de sentir a dor dele. O coração começa a endurecer pouco a pouco. Primeiro deixamos de perceber, depois deixamos de pensar e finalmente deixamos de nos importar. O tempo continuou passando, os dias passaram, os anos também, até que chegou o momento que chega para todos os seres humanos, a morte. Primeiro morreu Lázaro, aquele homem que havia vivido quase invisível para o mundo, mas sua história não terminou como parecia. Ele encontrou descanso, encontrou paz, um lugar onde já não havia dor nem fome. Algum tempo depois morreu também um homem rico. Seu funeral provavelmente foi elegante. Talvez houvesse flores, talvez discursos, talvez muitas pessoas falando sobre seu sucesso, mas sua história não terminou como ele imaginava, porque quando abriu os olhos depois da morte, compreendeu algo que nunca havia entendido em vida. Percebeu que tinha vivido olhando apenas uma parte do mundo, a parte que lhe era conveniente, a parte confortável, a parte que não exigia nada dele, mas havia ignorado todo o resto, e então viu algo que o abalou profundamente. Viu Lázaro, aquele homem que esteve tão perto dele por tanto tempo, aquele homem que ele nunca realmente havia olhado. E naquele momento entendeu algo que muitas pessoas descobrem tarde demais. A vida não era apenas o que era dele, não era apenas seus banquetes, não era apenas suas festas, não era apenas seu conforto. Havia alguém perto dele que precisava de ajuda, alguém esperando um pequeno gesto de compaixão, uma oportunidade de fazer o bem. E ele deixou essa oportunidade passar. A verdade é que esta história não fala apenas de riqueza ou pobreza. Ela fala de algo muito mais profundo. Fala da capacidade que nós, seres humanos, temos de nos acostumar a não ver. Hoje vivemos em um mundo cheio de distrações, telas, pressa, problemas, preocupações. Nossa mente está ocupada o tempo todo e, sem perceber, podemos passar diante de pessoas que precisam de ajuda sem sequer notá-las. Talvez alguém que precisa de uma palavra, talvez alguém que precisa de apoio, talvez alguém que simplesmente precisa ser ouvido. Porque às vezes o maior sofrimento de uma pessoa não é a fome, é sentir-se invisível, sentir que ninguém percebe que ela está ali, que ninguém para, que ninguém pergunta, que ninguém olha. E esta história nos convida a fazer uma pausa, a parar por um momento, a respirar e a nos fazer uma pergunta muito simples: quem estou deixando de ver na minha vida? Talvez não seja alguém na rua, talvez seja alguém muito mais próximo, um familiar, um amigo, um vizinho,
um colega de trabalho, alguém que está passando por um momento difícil. Às vezes pensamos que mudar o mundo exige grandes ações, mas muitas vezes o que muda uma vida são gestos pequenos. Ouvir, perguntar como a pessoa está, compartilhar, estender a mão, parar por um instante. A história do homem rico e de Lázaro não quer nos fazer sentir culpa, ela quer nos despertar, quer nos lembrar de algo muito importante. Ainda estamos a tempo, ainda podemos olhar, ainda podemos escolher a compaixão, ainda podemos fazer algo bom por alguém. Porque no final da vida, quando tudo o que é material desaparece, algo permanece. As vidas que tocamos, o bem que fizemos, o amor que compartilhamos. E talvez hoje você possa fazer uma pequena reflexão em silêncio, que meu coração nunca se acostume a passar adiante, que eu nunca deixe de ver as pessoas, que eu nunca perca a capacidade de sentir compaixão, porque às vezes a maior riqueza que podemos ter nesta vida é um coração que ainda sabe olhar para os outros. E se esta história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precise ouvi-la. Se você gosta desse tipo de reflexão e de mensagens que procuram trazer um pouco de luz para o dia a dia, eu te convido a se inscrever neste canal. Ajude-me a fazer crescer esta linda comunidade de mensagens para a alma e para o coração. Se quiser, você também pode deixar nos comentários uma palavra ou uma reflexão que tenha ficado no seu coração depois de ouvir esta história. Eu vou adorar ler. Desejo a você uma vida cheia de paz, esperança e momentos felizes. Nos vemos na próxima história.